Bom dia, hoje quarta-feira, dia 10 de janeiro, vamos aí meditar na Palavra de Deus. Hoje o título da lição vem falando do desespero à esperança, né? Bom, a lição pede para a gente ler o Salmo 13, ela vai falando aí da oração de fé, não é isso? Bom, os salmistas são seres humanos igual a nós, não é isso? Enfrentaram em situações em que a presença de Deus parecia bem distante. Quem nunca pensou como isso aconteceu? Embora nossos pecados nos tragam dificuldades, às vezes parece haver injustiças e sentimos como se não merecêssemos o que estamos passando. Então aqui nós vemos que os salmistas eram seres humanos igual a nós, passavam por problemas igual nós estamos passando. E aí, quem nunca pensou como Deus, né, situações adversas que passamos, né, sentimos às vezes que Deus está tão distante, mas não. Às vezes podemos pensar porque determinadas coisas estão acontecendo conosco, não é isso? Mas temos que lembrar, como nós já falamos, enquanto estivermos nesse mundo, né, teremos aflições, teremos adversidades, teremos problemas, não é isso? Porque vivemos num mundo de pecado, não é isso? Então, enquanto Jesus não voltar, iremos passar por isso mesmo. Assim como os salmistas, né, passaram por dificuldades, passaram por adversidades, nós também iremos passar aqui. E Davi escreve, né, esse salmo de oração e fé, e nós vemos aí dois estágios de espírito nesse salmo, e vemos depois uma mudança, né, uma decisão aí que trouxe mudança aí, uma mudança radical na perspectiva do salmista. O salmo, você pode ver que ele começa aí com lamento, mas depois ele começa com a confiança, né, em Deus. E a decisão foi justamente essa do salmista, né? A decisão de confiar no poder de Deus. Que essa seja a minha, a sua decisão todos os dias, no meio das aflições, das adversidades e das situações adversas que você possa estar passando hoje, você decida confiar no poder de Deus na sua vida. Amém? E ele começa lá no Salmo 13, verso 1, da seguinte forma: Até quando, Senhor, te esquecerá de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Quem não é capaz de se identificar com esses sentimentos, ainda que sejam errados? Não é isso? Deus se esquece de algum de nós? Deus não esquece de nós, Ele sempre está no controle de todas as coisas, né? E no momento certo, na hora certa, né, o socorro oportuno virá. Confie, acredite, deposite toda a sua fé em Cristo Jesus. Bom, esse Salmo 13 indica aí o caminho para evitar outro erro comum: concentrar-nos em nós mesmos, né, e nos nossos problemas a orar. Esse Salmo transforma nossa oração, levando-nos a reafirmar a natureza fiel e imutável, de maneira divina de lidar com seu povo, como Deus lida com seu povo, né? Embora o salmo aí, como nós vimos, ele começa aí com lamentos e reclamações, ele não termina assim, né? Esse é o ponto crucial. O salmo nos leva a escolher deliberadamente confiar no poder redentor de Deus, como diz lá no Salmo 13, verso 5, de modo que o medo, a ansiedade, deem aos poucos lugar à salvação de Deus. Oferece aí, que Deus oferece. E comecemos a experimentar, né, a mudança do lamento para o louvor, do desespero à esperança. Se você pode ver lá, é do Salmo 13, verso 1 ao verso 6, ele começa aí com lamento, como nós falamos, mas depois ele toma a decisão de confiar em Deus
e no seu poder. Não é isso? Como nós falamos e estamos repetindo. No entanto, a mera repetição das palavras dos salmos, com apenas uma ligeira compreensão do seu significado, não produzirá a autêntica transformação pretendida com a utilização deles. Ao orar com os salmos, devemos buscar o Espírito Santo de Deus para ser capacitados de agir de maneira requerida pelo salmo. Os salmos são a palavra de Deus, por meio da qual são transformados o caráter e as atitudes dos crentes. Não são apenas informações adquiridas, são transformações pela graça de Deus. As promessas dos salmos se manifestam na vida dos crentes. O que isso significa? Que permitimos que a palavra de Deus nos molde de acordo com a vontade divina e nos una a Cristo, que demonstrou a vontade de Deus perfeitamente e que também orava, com os salmos, como Filho de Deus encarnado. As suas provas, as aflições, as adversidades o aproximam ou afastam você de Deus? E se ela os afasta, de Deus, como evitar que ela não os afasta de Deus? Ou seja, as adversidades, as aflições, os problemas que você tem passado, como evitar que esses problemas, essas adversidades se afastem você de Deus? Como nós vimos aqui no Salmo, na oração de fé que Davi fez, apesar dos lamentos que começa o Salmo, ele toma a decisão aí de confiar no poder de Deus em meio às adversidades, às aflições, à angústia que ele está passando. Então a nossa decisão deve ser a mesma. Continuar confiando em sua graça, na graça de Cristo, redentora, em nossa vida. Confiar no seu poder, no poder de Deus, assim como o salmista confiou. Mesmo em meio à angústia, ao sofrimento, às aflições que porventura nós estejamos passando hoje. Que Deus te dê essa confiança. Busque, como a própria palavra de Deus, busque o Espírito Santo de Deus na sua vida, que Ele te dê forças, no meio das aflições, no meio das adversidades, no meio da angústia, para que você busque, e confie no poder e na graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, te dê uma quarta-feira abençoada, é meu desejo e minha oração. Amém.